abra em Marcos capítulo 1. Vamos aprender como ser cheio do Espírito Santo a partir do momento do batismo de Jesus. Marcos capítulo 1. Dos versos 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, veio dos céus uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Vamos orar? Eu gostaria que você tivesse esse momento de oração. Você e o Espírito Santo. Colocasse no altar todas as preocupações, tudo aquilo que você deixou lá em casa. As preocupações dessa semana. Peça ao Espírito Santo, fale comigo. Traz a revelação da tua palavra. Porque eu e você fomos escolhidos para estarmos aqui na presença dele. E ele quer falar com a sua voz mansa, suave, aos nossos corações. Aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, Tu estás neste lugar. O Senhor já visitou cada coração aqui nesta noite. O Senhor também já visitou aqueles que estão nos assistindo online. Em nome de Jesus. Porque antes dessa palavra chegar à minha boca, chegou primeiramente no teu coração, Senhor. E antes de eu pisar nesse altar, eu coloquei cada vida que o Senhor iria trazer até a tua casa. Cada lar que estaria conectado. E eu creio, Espírito Santo, na tua visitação nesta noite. Sossega os nossos corações. Fale com cada um nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Estou na tua total dependência, Espírito Santo. Que não seja eu falar, mas seja a tua voz. Usa minha boca, usa meu coração, usa o meu olhar. Usa-me, Senhor, por um todo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Queremos aprender com esse Jesus? Como ser cheio do Espírito Santo? Nós cantamos uma canção quando iniciou o culto. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Até que ponto, meus irmãos, aquilo que nós cantamos tem sido realidade, verdade, nós temos vivido. E em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo vai nos encher tanto, Maria Helena, que nós vamos transbordar. Nós vamos ser levados até o alto céus, pela presença
do Espírito Santo. Que está em quem esse Espírito Santo? Em nós, em mim e em você. Você que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é que nos governa. É esse Espírito Santo que quer falar, ministrar aos nossos corações nesta noite. E é desse Espírito Santo que há poder, que há dínamos. É esse Espírito Santo que quer encher a nossa vida, quer nos fazer transbordar da presença dEle. Porque Ele quer nos usar como instrumento de Deus, como instrumento dEle, para nós alcançarmos outras vidas. Amém? E a primeira lição que nós podemos aprender aqui, está no versículo 11, a parte A, que diz assim: Então veio dos céus uma voz. Foi ouvida uma voz do céu. Meus irmãos, a primeira característica de uma vida cheia do Espírito Santo é ouvir a voz de quem? De quem? De Deus. É ouvir a voz de Deus. Jesus, ele sempre ouviu a voz de Deus. Mas naquele exato momento, precisava de uma confirmação pública para o seu ministério. E todos que estavam ali ouviu aquela voz vinda do céu, falando com Jesus. Amados irmãos, precisamos estar atentos também para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque na vida do cristão cheio do Espírito Santo, tudo que você faz, tudo que eu faço, tem que ser direcionado por Deus. Porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Ele nos mostra o caminho. Por favor, põe Isaías capítulo 30, versículo 21. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você nesta noite. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam. É o Espírito Santo falando a mim e a você, meus irmãos. É Ele mostrando o caminho, a direção. É o Espírito Santo nos dando a visão do reino. É o Espírito Santo nos dando a direção para o que fazer nessa semana. Amanhã se chama segunda-feira. Todos nós vamos voltar na nossa normalidade. No nosso trabalho, na escola, nos nossos afazeres. E eu e você precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nos mostrando que direção tomar. Quer que você volte para a direita, quer para a esquerda, há uma voz nas suas costas, dizendo para você: este é o caminho, segue-o. Será que a igreja está ouvindo essa voz? Será que eu e você estamos atentos a ouvir essa voz? A voz do Espírito Santo? Ouvir a voz de Deus passa a ser algo natural quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo. Isso significa, meus irmãos, se eu não estou ouvindo, eu não estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho acompanhado algumas pessoas
homens e mulheres de Deus. Não sei se eu vou falar certo. A pastora Ezenete. Ezenete, né? Vocês já ouviram falar dela? A Bruna, sim. Ó mulher de Deus! Mas sabe por quê? Porque ela não faz nada. Nada. Não tira nada do lugar. Se ela não ouvir a voz de Deus. Eu gostaria que nós pensássemos um pouco. Nós que estamos aqui, você que está em casa. Quantas vezes nós tomamos decisões na nossa vida sem atentarmos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo? Qual foi o resultado? O resultado foi muita cabeça quebrada, muito choro, muito murmúrio, muita lamentação, por nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo. E Ele tem prazer em nos direcionar. O Espírito Santo, Ele quer falar nos mínimos detalhes para comigo, para com você. A Bruna tem um bebê de 1 ano. Bruna, por mais que ele está crescendo, ele ainda depende de você, não depende? E é dessa maneira que o Espírito Santo quer tratar conosco, comigo, com você. Sermos dependentes dele. Que decisão você tem que tomar essa semana? Qual decisão? E eu quero convocar você. A ter uma experiência com o Espírito Santo. Você entrar no seu quarto, no lugar mais secreto que você tem. E lá você parar de ouvir as outras vozes. Você tem aquela amiga que dá palpite na sua vida? Sempre temos aquelas pessoas que nos dá palpite em tudo. E esses palpites nos atrapalham. Então para de ouvir essas vozes. Tem um momento de intimidade para você ouvir a voz do Espírito Santo. Para Ele te mostrar o caminho que você deve tomar, a direção. Porque quando o Espírito Santo fala, Ele fala com clareza. Ele nos mostra. Mas nós precisamos estar abertos para isso. Você já ouviu a voz de Deus? Se você não ouviu, ou você quer ouvir a voz de Deus, fique atento. Posso fazer uma brincadeira? A gente tem aqui o vovô Toninho, os bonecos. Ele sempre faz uma brincadeira, né, Lau? Ontem ele me assustou. Você já ouviu a voz de Deus? Se você falar que não, eu vou pegar a cinta para você, porque Ele está falando com você agora. Nesse exato momento. A voz do Espírito Santo está falando bem dentro do seu coração. E você sabe disso. Você sabe. Esteja atento. E obedeça a voz. Porque não adianta nós também só ouvirmos e não obedecermos. Nós, como cristãos, precisamos ouvir e obedecer. Amém?
Nós também, olhando ao texto, na parte B, diz assim. Parte B, Marcos 11b, dizendo assim: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. A segunda característica de uma vida cheia do Espírito Santo é assumir uma nova identidade de filho de Deus. Nova identidade de filho de Deus. Irmãos, quando eu olho assim para a Bíblia, a gente entra, né? A gente entra na história. Jesus era conhecido como um bom rapaz, trabalhador, filho de Maria, filho do carpinteiro José. Além disso, ele era respeitado por ser da descendência de Davi. Mas foi a partir daquele dia que Jesus foi batizado, ele passou a ser notado como filho de Deus. Ao sair daquela água, Jesus assumiu a sua identidade. E foi ali que ele começou o seu ministério. Imagine João Batista. Ele ficava ali naquele Rio Jordão, estrategicamente, esperando pessoas virem buscar água, lavar as suas roupas ou tomar banho. Todos os dias ele estava ali esperando. E sempre que iam ao rio, lá estava o João, o Batista, pregando e batizando. Quando a pessoa saía pela rua toda molhada, as pessoas comentavam o que tinha acontecido e ficavam sabendo que passou pelo batismo, estava arrependido dos seus pecados. Isso, meus irmãos, marcava a vida daquela pessoa, que mudava a partir daquele ato. O batismo é um símbolo, mas é um ato. Deus ter uma identidade. Eu sei que algumas pessoas agora vão rir, tá bom? Eu acredito que a maioria dos casados temos uma aliança. Os noivos, outra aliança. Porque quando nós olhamos na mão da pessoa, há uma identidade. É casado, é noivo. Sabe o que veio à memória? Quando eu conheci o Zico. E foi no ônibus. Aí uma pessoa perguntou assim para mim, mas você não olhou nem na mão dele? Para ver se tinha alguma aliança? Eu não. Pai que tinha, né? E Deus já tinha preparado ele para mim. Meus irmãos, a vida de quem é cheio do Espírito Santo, ela passa a receber o poder de ser chamado filho de Deus. É uma identidade. Muitas vezes, as pessoas nos chamam por apelido, nos conhecem, né, Sérgio? Por apelido. Não lembro o seu apelido, mas eu já ouvi muito essa semana. Por causa da feijoada, tá? Que ele vendeu. Ei, você que está em casa. Você tem que ser conhecido e reconhecido como filho de Deus. Como filho de Deus, desse Deus vivo. Sabe por quê? Porque foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário. A cruz está vazia.
E Jesus morreu na cruz por mim e por você. Era o meu lugar, era o teu lugar. Mas ele morreu na cruz por mim e por você. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos e irmãs, nós somos filhos de Deus. E isso tem que estar bem impregnado na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa boca. Eu e você fomos resgatados. Da mesma forma, Deus olha para mim e para você e diz: este é o meu filho amado, essa é minha filha amada. E esse amor de Jesus nos alcançou. Então, meus irmãos, eu e você precisamos ter essa identidade. Essa identidade espiritual. Eu sou filho e filha de Deus. Você pode dizer isso? Vamos lá? O que você é mesmo? Filha de Deus, filho de Deus. Que maravilha nós sabemos disso. Por isso que você pode estar cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? Também lá no verso 11, a parte C, nos diz assim: em ti me agrado, de ti me comprazo. A terceira coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito Santo é ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus. Ah, meus irmãos, Deus declarou que tem prazer em Jesus. Cristo também tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Isso significa que quando Deus olhava para Jesus e via seu filho cumprindo a sua missão, ele estava satisfeito com o seu filho, de ver o seu filho operando as suas obras. Existem muitas coisas que desagradam a Deus na nossa vida, não existe? Será que só na minha? Muitas coisas. O apóstolo Paulo já dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mais o mal está sempre ao meu redor. Isso acontece comigo e com você, meus irmãos. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ter outras atitudes. As coisas que desagradam a Deus, nós vamos deixando. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não mente mais. E essas atitudes têm que fazer parte da minha vida, da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem olhado para mim e para você e também quer sentir-se o prazer. E eu tenho que dar o prazer a esse Deus. O salmista diz no Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Além disso, passamos a agradá-lo. O salmista também 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele tem um prazer em realizar os nossos sonhos.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. E Ele tem prazer em realizar cada um desses sonhos na nossa vida. E Ele vai realizar esses sonhos quando eu e você fazer a vontade dEle. Quando nós fazermos a vontade dEle, Ele vai realizar os nossos sonhos. Pergunta para mim e para você também nesta noite. Você tem prazer em agradar a Deus? As suas atitudes têm agradado a Deus? Para nós pensarmos, para nós refletirmos. Amanhã você vai estar lá naquela empresa, lá na escola, lá com um monte de meninas, né, Marta? Na faculdade. Lavando a roupa, conversando com seus vizinhos. Para nós pensarmos. Eu quero estar cheio do Espírito Santo, por isso eu quero agradar a Deus. E posso olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer, eu tenho prazer. Prazer nessa filha e nesse filho, em nome de Jesus. E a alegria do Espírito é maior do que os prazeres do mundo, meus irmãos. Não há prazer maior do que estar na presença de Deus. Se deleitar na presença de Deus. E eu e você temos essa oportunidade de agradar o coração de Deus. Amém? Também, no versículo 12, o texto diz assim: logo o Espírito o impeliu para o deserto. A quarta coisa que acontece quando temos uma vida cheia do Espírito Santo é que vamos sim passar por tentações e provações. O Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus para o deserto, onde lá ele foi tentado pelo diabo. Jesus também, ele não precisava ir para o deserto e nem ser tentado para vencer o diabo, mas ele quis passar por isso para mostrar o seu poder e nos ensinar a resistir à tentação. Meus irmãos e minhas irmãs, somente quando somos cheios do Espírito Santo, conseguimos ter forças para resistir às tentações. Somente quando eu e você somos cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Assim como Jesus venceu a tentação, eu e você, cheios do Espírito Santo, já vencemos. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A carne pode até ser fraca, mas o Espírito é forte. Por isso, eu e você precisamos negar a carne e fortalecer no Espírito. Mas com a ajuda do Espírito Santo, passamos pelo deserto com a certeza da vitória, meus irmãos. A vitória é certa, aleluia! E nós vamos vencer todas as provações com o poder de Deus. Com o poder dos altos céus.
Você tem sido tentado? Você tem sido provado? Irmãos, muitas vezes a tentação está tão do nosso perto, está tão pertinho de nós. Se você tem sido tentado, provado, peça a ajuda do Espírito Santo para vencer. Porque somente nele que vamos vencer. Amém? Vocês estão tão quietinhos, estão tão concentrados. Glória a Deus por isso. E a quinta lição está lá no versículo 13, parte A, que diz assim: ali esteve 40 dias. Uma outra tradução diz: ali permaneceu 40 dias. E a quinta lição que aprendemos de uma vida cheia do Espírito Santo é a necessidade da consagração a Deus. Consagrar a nossa vida a Deus. Irmãos, você acha que Jesus precisava jejuar? Sendo filho de Deus? Mas ele jejuou por 40 dias. E ele fez isso para mostrar que quem recebe o poder de Deus precisa viver em consagração constante. Todos os dias nos consagrar ao Senhor. Todos os dias dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor. O jejum não é apenas ficar sem comer ou beber. Quando eu e você jejuamos, estamos negando a nossa carne e fortalecendo no espírito. Isso significa que a presença de Deus é mais importante que o alimento necessário para a nossa sobrevivência. Irmãos, existem coisas na nossa vida que só venceremos com jejum e oração. Preste atenção na sua vida. Faz uma análise. Há coisas na nossa vida que nós só vamos vencer com jejum e oração. Lá em Marcos 9:29 fala do jovem endemoniado. Jesus disse assim: olha, essa casca só sai com jejum e oração. Muitas coisas na nossa vida só vamos ter vitória se eu e você consagrarmos. Mas como nós temos dificuldade, né? De jejuar, de orar. E eu já quero lançar outro desafio. A partir de amanhã, no dia 11 ao dia 30, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil vai estar em oração. E eu convido você a fazer parte, para estarmos orando pela nossa igreja. 119 anos? 119 anos de história. Hoje eu e você fazemos parte dessa história. Porque lá no passado, homens e mulheres jejuaram e oraram. E a geração futura depende de mim e de você. De nos consagrarmos ao Senhor. Se queremos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo, consagre a tua vida. Consagre o teu coração. Faça um propósito de jejum, de consagração. Se você tem dificuldade, toma remédio, não pode fazer jejum integral, faz jejum parcial. Mas faça. Consagra ao Senhor a sua vida, a vida da sua família. Ah, lá no trabalho não está bom. Consagre ao Senhor
a vida dos seus empregados, a vida dos seus colegas. Faça isso. E você vai ser transformado pela ação do Espírito Santo. Amém? Vamos lá, para a sexta. Lá na parte B, 13b, diz assim: sendo tentado por Satanás. Sendo tentado por Satanás. E a sexta lição, meus irmãos, que eu e você precisamos aprender de uma vida cheia do Espírito Santo, é que a vitória vem pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Mateus 4, nos versos 4 a 10, diz assim. Vamos ler a partir do 3, tá bom? O tentador aproximou-se dele quem? Jesus, e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu com a palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeça em alguma pedra. Mas Jesus respondeu na palavra, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, é a palavra de Deus que é o alimento espiritual para a minha vida e para a tua vida. Nós temos aprendido aqui no culto Kids sobre a armadura de Deus. Eu e você lutamos todos os dias, não lutamos? Mas nós temos a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos vencer o diabo, o inimigo, Satanás, seus demônios, com a palavra de Deus. Não com a minha palavra, não com a sua palavra, mas com a palavra de Deus. Está escrito. Ele nos deu essa autoridade, meus irmãos. Mas nós precisamos ter a palavra de Deus bem guardada no nosso coração, na nossa boca, para quando sermos tentados, nós dissermos, está escrito. Não com a sua palavra, não com os seus achômetros, mas com a palavra de Deus. Quem luta com seus próprios argumentos acaba se cansando rapidamente. Mas quando usamos a autoridade da palavra de Deus, até o inimigo foge de você. Porque está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Você quer que o diabo foge de você? Use a palavra de Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele vai fazer o quê? Vai fugir. Ele vai fugir de você. Meus amados irmãos, o cristão que não busca o Espírito Santo fala da Bíblia com argumentos religiosos. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem o poder de Deus. E Ele nos convoca nessa noite a sermos cheios desse poder.
a sermos cheios desse poder. O inimigo pode até armar ciladas contra você, mas com a palavra de Deus, Ele mesmo te dá a autoridade, Ele te autoriza a usar a palavra de Deus. E tudo vai ser desfeito. Você crê nisso? Tenho que crer. Mas eu tenho que praticar a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus. Qual arma você tem usado contra o inimigo? Quais são as suas armas? A força do teu braço? Ixi, se for com a força do braço, o meu é bem fininho. Ó. Mas não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós temos perdido algumas batalhas porque nós temos usado a nossa própria força. Nós não temos usado a autoridade de Deus. Caio, essa semana você vai ter que usar a autoridade de Deus lá na clínica. Da palavra de Deus. Luciana, você vai usar a autoridade de Deus, a palavra de Deus essa semana. Em nome de Jesus. Porque só assim nós vamos ser vencedores. Amém? Terminando. O texto, a última parte do versículo 13, lá de Marcos, diz assim: estava com as feras, com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Em outra tradução diz, estavam com os animais selvagens, estavam com as feras, mas os anjos o serviam. A sétima característica de uma vida cheia do Espírito Santo é discernir a batalha espiritual. Jesus foi levado até o deserto. Ele estava ali. E ali havia feras. Possivelmente, essas feras poderiam ser serpentes, escorpiões, leões e outros animais selvagens. E quando algum desses se aproximavam de Jesus, os anjos vinham e o defendiam. Irmãos, todos nós, você que está aqui, você que está assistindo em casa, todos nós passamos por batalhas espirituais, não passamos? E a palavra do Senhor nos diz, Efésios 6:12, coloca aí para nós lermos. Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Discernir. E eu e você só vamos discernir, termos esse discernimento, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Porque quem está na carne não percebe. Já quer lá brigar com o vizinho, quer brigar com a sogra, com o marido, com os cachorros, com os empregados. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do mal. E nós, nessa semana, hoje, nós precisamos ter esse discernimento, meus irmãos, para nós usarmos a arma certa.
usarmos as armas certas. E somente quem é cheio do Espírito Santo tem esse sentimento, esse discernimento de compreender essa grande luta. As feras, ela vem para nos perturbar, para nos tirar o sono, para nos tirar a visão. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos travar. Por isso eu e você, nós precisamos nos revestir com a armadura de Deus. Com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito e nos calçar com o evangelho da paz. Somos bons soldados de Cristo. E quando nós estamos revestidos com a armadura de Deus, para enfrentarmos o dia mau, e o dia mau pode ser amanhã, ou pode ser ainda hoje. Nós precisamos discernir aquilo que é do mundo, aquilo que é do diabo e aquilo que é meu. O meu eu. E é somente quem é cheio do Espírito Santo pode ter esse discernimento. Eu quero desafiar você mais uma vez. Você chega na sua casa, leia o Salmo 57. Marca aí, para você não esquecer. Salmo 57. Eu não vou dizer o que está escrito, mas o Espírito Santo vai falar no seu coração. O Espírito Santo é o conselheiro no meio das lutas e ajuda o cristão a vencer todos os perigos. Qual é a tua batalha de hoje? Vamos falar de hoje, de amanhã, deixa para amanhã. Qual é a tua batalha que você está enfrentando? Lá na sua casa com vícios? É financeiro? É emocional? É familiar? Deus, Ele já deu ordem aos teus anjos para nos trazer a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Enche-nos o Espírito. Eu quero convidar vocês para nós cantarmos novamente essa canção. Meus irmãos, minhas irmãs, a experiência de ser cheio do Espírito Santo, ela não pode ser uma emoção passageira. Mas o texto de Efésios, capítulo 5, 18, diz assim: enchei-vos do Espírito. Algo contínuo. Eu tenho que desejar isso na minha vida. Ser cheio desse Espírito Santo. Deixar esse Espírito Santo transbordar nos meus poros. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, os frutos são visíveis e verdadeiros. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. As pessoas vão olhar para você, Sérgio, e vai dizer: ele está cheio do Espírito Santo. Porque antigamente ele reagia dessa forma, hoje não mais. Busque ouvir a voz do Senhor. Assumir a sua identidade como filho de Deus. Não deixe nada e ninguém tirar isso de você. Você é filho de Deus. Seu marido pode dizer ao contrário, mas você é.
E através da sua vida ele vai ser também filho de Deus. Fazer a vontade do Senhor e ter prazer nele. Resistindo às tentações através de uma vida de consagração. E lutar com o poder da palavra. Sabendo, meus queridos irmãos, que estamos numa batalha espiritual. Mas a vitória é certa. Vamos colocar em pé? Eu gostaria que você cantasse essa canção como você nunca cantou. Canta mesmo com força. Faz essa oração. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Erga suas mãos bem no alto. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa ele transbordar com a presença dele. Tenha uma experiência com o Espírito Santo. Ele quer direcionar a tua vida. Quer mostrar o caminho. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Obrigado, Espírito Santo. Porque eu creio que a tua palavra encontrou abrigo em cada coração aqui nesta noite. Nós queremos transbordar da tua presença, ó amado Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos encheu com o teu poder. Obrigado, Espírito Santo,
Porque nesta semana, onde nós tocarmos as nossas mãos, abençoado será. Com quem conversarmos essa semana, o Espírito Santo será a tua voz. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai nos mostrar o caminho e nós vamos ouvir a tua voz. E como filhos, obedeceremos a ti, Senhor. Haja o que houver, vamos te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção. Que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com você. Hoje e para sempre. Amém. Amém.